E a gente faz contato agora com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, o Brasil criou 644 mil empregos formais em 2019, segundo dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED, o que seria aí o melhor resultado em 6 anos. Mas, como a gente sempre fala aqui, né, Clemente, da qualidade dos empregos que estão sendo criados, existem alguns dados aí, como, por exemplo, o salário de admissão, que foi mais baixo do que aí no mesmo período de 2018. Destrincha para a gente aí esses números referentes a essa estatística, Clemente. Bom, Glauco, esse é o resultado para o ano de 2019 do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, um cadastro que registra o processo formal de contratação por empresas e pelo setor público de assalariamento por carteira de trabalho assinada. Portanto, são só dos assalariados com carteira. Não entra aqui nem servidores públicos estatutários e nem trabalhadores autônomos por conta própria, todo o pessoal que trabalha na informalidade, e também não estão considerados os assalariados sem carteira, são, portanto, somente os assalariados com carteira de trabalho assinada. O resultado para 2019 foi a contratação de 644 mil trabalhadores e trabalhadoras com carteira de trabalho assinada. É um resultado um pouco melhor do que 2018, quando foram registrados 529 mil contratações no ano. 2017, 2016 e 2015 foram 3 anos com resultados negativos. 2015 foram menos 1,5 milhão de empregos, 2016 menos 1,3 milhão empregos, portanto, predominantemente foram fechados postos de trabalho. Nesses 2, 3 anos foram fechados quase 3 milhões de postos de trabalho formais na economia brasileira. Nos últimos 2 anos recuperamos uma parte desses postos fechados. 93% desses 644 mil postos de trabalho criados foram criados no setor de serviço, comércio e construção civil. O setor de serviço criou 60% desses postos de trabalho, 380 mil postos de trabalho criados em 2019 foram no setor de serviço, comércio 145 mil, 22% dos postos criados, e construção civil 71 mil postos criados. Acho que o grande resultado ruim, muito ruim, continua sendo uma baixa pressão, uma baixa intensidade na criação no setor da indústria. Foram somente 18 mil postos de trabalho criados na indústria, e predomina nos subsetores da indústria o fechamento de postos de trabalho ao longo de 2019. Por exemplo, no setor têxtil e vestuário foram fechados mais de 10 mil postos de trabalho, já no setor de papel, papelão, mais de 6 mil, no setor de mobiliário, transporte, material de construção também, mais de 6.600 postos de trabalho fechados. Portanto, a indústria ainda continua com uma baixa intensidade na criação de postos de trabalho, o que mostra que a qualidade desses postos de trabalho continuam muito ruins. Predominam na criação de postos de trabalho a abertura feita por empresas até 19 empregados, ou seja, no ano de 2019, cerca de 680 mil postos de trabalho foram abertos em empresas com até 19 trabalhadores, o que significa que as empresas com mais de 20 trabalhadores fecharam ao longo do ano mais de 40 mil postos de trabalho. Portanto, predomina o fechamento de postos de trabalho ao longo do ano em empresas com mais de 20 trabalhadores. São as pequenas e microempresas que estão gerando postos de trabalho, o que confirma e, portanto, revela que há uma predominância de postos de trabalho de baixa remuneração inclusive que vem caindo. Em agosto de 2019, nós tivemos o menor valor médio de contratação desse ano, em R$ 1.645 como salário médio de contratação, ou seja, mais ou menos 1,6, 1,5, 1,5 salário mínimo,
e esse valor vem caindo. Em dezembro, o valor médio foi de 1.595, 3% menor do que o valor médio de agosto de 2019. Portanto, ao longo do segundo semestre, o salário médio de contratação veio caindo. Também os dados revelam que há um processo de aumento gradativo da contratação por meio de uma formalização precarizante, o chamado trabalho intermitente, por exemplo. Hoje, um trabalhador pode ser contratado e não ter nenhuma remuneração no mês, ou trabalhar poucas horas, ou ter uma remuneração inferior ao salário mínimo por meio do trabalho intermitente. Essa forma de contrato vem gradativamente crescendo. Para termos uma ideia, em dezembro de 2019, o saldo de contratação nesse tipo de vínculo foi de 8.800 postos de trabalho. Em dezembro de 2018 tinha sido 6.250. Em novembro foi mais ou menos 11.700 o ano passado. Em novembro do ano anterior, 7.800, ou seja, mostrando que há um crescimento gradativo. Portanto, cada vez mais as empresas passam a usar a forma de contrato intermitente, presente, portanto, nas formas de contratação, assim como o trabalho em tempo parcial, que também é usado nas relações de trabalho hoje formalizadas e autorizadas pela legislação, especialmente a reforma trabalhista feita em 2017. Isso tudo mostra que o mercado de trabalho formal, que deveria ser o mercado de trabalho com a melhor qualidade, é o mercado de trabalho que vem sendo, nos últimos 2 anos, bastante precarizado porque é contratação de baixa remuneração, contratação feita especialmente por pequenas e microempresas, portanto as grandes empresas deixam de contratar, e de outro lado, contratações com salários muito baixos e com aumento das formas precarizantes de contratação. Glauco. E, Clemente, boa parte, inclusive, dessas pequenas empresas acabam sendo subcontratadas, né, por empresas maiores. A gente tem uma forma a mais de precarização. E quando você fala do trabalho intermitente, do trabalho em tempo parcial, os dados aqui do CAGED realmente chamam a atenção, porque 16,5% das vagas criadas no país em 2019 foram ou intermitentes ou de tempo parcial, né, que é aquela modalidade de 26 horas semanais com restrição de hora extra, ou então 30 horas por semana sem hora extra. Na prática, Clemente, a gente tem aí, em função da reforma trabalhista, lei de terceirização, outras mudanças também, MP da liberdade econômica, outras mudanças relativas ao mundo do trabalho, a gente tem uma aproximação cada vez maior das condições do trabalhador do mercado informal, das condições do trabalhador do mercado informal, ambos precarizados? Exato. Em alguma medida, a legislação de 2017 traz para o mercado formal, portanto, traz para as relações assalariadas com o registro em carteira formas precárias de contratação, formas onde a insegurança está presente, tanto quanto está no mercado informal. É o caso do trabalho intermitente, no qual um trabalhador, mesmo tendo uma formalização no contrato, pode ter ao longo do mês nenhuma hora trabalhada e, portanto, nenhum salário recebido, apesar de ele ter um registro formal em carteira. O trabalho intermitente não garante nenhuma hora de trabalho e nenhum tipo de remuneração, e, portanto, um contrato que se chama muitas vezes de contrato 0 hora, ou seja, o trabalhador tem um registro, mas não tem trabalho e não tem remuneração. Jornada parcial, mesma coisa, jornadas com salários inferiores ao salário mínimo, portanto, uma remuneração bastante insegura. Essas formas vêm crescendo, facilidade para contratar, facilidade para demitir, dificuldade para o trabalhador reivindicar os direitos trabalhistas no momento da demissão, uma forma cada vez mais no comando da empresa, definição de jornada de trabalho, ação para autorizar a contratação dos trabalhadores em final de semana e
nos feriados, ou seja, há um conjunto muito vasto de iniciativas que fazem com que cada vez mais o assalariamento com carteira se aproxime de toda a flexibilidade, insegurança, precarização que é presente no mercado de trabalho informal. Tá Lau, certo, Clemente. Muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. até amanhã. Conversamos com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.